Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do AltaCast Sinistros na Prática. Dando continuidade ao que falamos no episódio anterior, como transformar o sinistro no argumento de venda, né? Como você faz isso, como que é na prática. Então eu já começo aqui perguntando ao Pablo como fazer essa notificação, essa comunicação do sinistro para a seguradora nesse momento tão delicado para o segurado quando isso acontece. Perfeito, Ajax. Esse é um tema tão importante, né, para o corretor. E esse tema desse novo episódio, olha que interessante. Sinistro como argumento de venda. Que momento que você está falando sobre isso, né? Porque normalmente você tem a intenção e a ideia de que o sinistro é uma coisa ruim para uma dinâmica de comercialização do produto do seguro, né? E ao longo do tempo, da nossa experiência, nós percebemos que o sinistro ele pode ser usado como um argumento de venda, né? Mas para você entrar no argumento de venda, foi a pergunta que você fez, que é bem pertinente. Como que você se comporta com uma notificação do sinistro? Então, a dinâmica do comportamento do sinistro, ele é importante que você capitalize o sinistro todo dentro da corretora. Não deixe que o segurado ele vá até a seguradora direto. Você tenha o domínio sobre isso. Então você vai saber qual o e-mail que você vai notificar. O que é importante também nessa dinâmica? Tem uma relação de documentação. Uma relação de documento Sim. sólido que todas as seguradoras vão usar. Então você já tem um padrão de formulário de sinistro. O que é pedido na notificação do sinistro? Quais são os documentos principais? O formulário de sinistro, que você vai ter o relato dos fatos, vai ter as datas, documentação processual, caso haja processo, né? Chamado capa a capa, né? Os advogados sabem muito bem disso. Você tem a cópia integral dos autos. Um outro ponto importante, a documentação particular, se for pessoa jurídica, se for pessoa física, você já tem isso, já é um padrão, né? Então essa documentação ela tem que estar muito bem solidificada dentro da sua corretora. Você tem que saber isso tem que fazer parte do seu dia a dia, né? Então isso ajuda na dinâmica do sinistro, né? Então, Ajax, esse é um tema importantíssimo para a gente. Eu acho que hoje, né, esse episódio está nos trazendo uma abertura, né, de conhecimento. É muito importante isso que o Pablo está falando, porque quando você traz o assunto para você, na sua corretora, você ganha importância, relevância e o mais importante de tudo, você melhora muito a experiência do segurado, né? Aquele segurado você conhece na sua corretora, ele é uma pessoa que você vai estender o tapete vermelho para ele, você conhece ele, tem um relacionamento. Quando ele vai direto na seguradora pela primeira vez e ele pula, né, etapa, não passa pela corretora, ou se o corretor por algum motivo pede para ele ligar direto, não é a mesma coisa. A seguradora vai atendê-lo, mas ela não tem aquele vínculo, ela não tem aquela temperatura ali, não sabe. Primeiro que ela normalmente ela já espera até que o segurado tenha um primeiro atendimento do seu corretor. Então você acaba, por ele estar falando com pessoas que ele nunca falou e essas pessoas também atendendo, a gente observa isso. A experiência do segurado sempre é bem melhor quando ele vem até você e você orienta, passa as informações para ele de uma forma muito tranquila, organizada e acompanha e cobra. Então ali você cria teu sistema de follow-up naquele caso, onde você vai registrando ali o passo a passo, desde a entrada do sinistro até o decorrer, pendências de documento, a chegando lá no final até a liquidação. Não é isso, Pablo? Exatamente. Esse é o ponto principal, né? Você entregar o sinistro, ele é a entrega do produto, né? E aí você citou pontos aí, interessantíssimos, né? A questão da recusa, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que você citou aí. Então, nesse momento, é o momento mais delicado do sinistro. Muito bem. Esse ponto é que você tocou. Nós costumamos dizer o seguinte:
que no sinistro o que é devido é pago. Então, a seguradora é errado nós pensarmos que a seguradora, como se fala popularmente, quer negar um sinistro, faz de tudo para não pagar. Ao contrário, a seguradora está lá com a estrutura dela e o que é devido é pago. Agora, cabe ao corretor ajudar a seguradora, auxiliar com toda a documentação e o enquadramento técnico, para que a seguradora possa concluir e finalizar aquele processo de sinistro. Então, nós corretores organizados, trocando ideias, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, é muito importante essa união para nós enfrentarmos os casos no dia a dia e conseguir superar obstáculos, ou situações que muitas vezes começa com uma negativa e que a gente consegue averiguar ali algum detalhe na técnica, nas condições gerais e consegue por muitas vezes reverter esse sinistro em pagamento aprovado. Mas eu queria perguntar aqui o Pablo o seguinte: como devemos lidar com aquela recusa que realmente é devida, né? Quer dizer, o pagamento, você observa que ele caiu numa exclusão da apólice, porque eu penso também que o segurado, quando você diz um não bem colocado, bem explicado, ele aceita e concorda, né? Então, assim, o seguro ele não cobre tudo, ele tem as cláusulas, as regras para poder trazer o equilíbrio na apólice. Então, como é que é isso, Pablo? Como é que você deve abordar esse assunto com o teu segurado? Como é que você deve levar para ele essa decisão da recusa? Fazendo esse papel do corretor, né? Que tem a seguradora, o segurado que é o leigo, e o corretor aqui fazendo esse equilíbrio. É a pessoa que se preparou, que estudou e que investe em conhecimento. Como levar esse assunto para o segurado e ter êxito? Êxito que eu digo é continuar, que ele continue como segurado e aceite o não. Olha, não é fácil. Não é fácil. Sabemos bem. Eu acho que a recusa é o ponto, é o ápice do sinistro, né? Porque você não vai lidar só com o fato de você dar a notícia, mas tem várias coisas envolvidas. Você tem um cliente que tem uma carteira de seguros com o corretor. Muitas das vezes ele não tem só um seguro, ele tem outros, né? Tem seguro do automóvel, do imóvel. Então, é muito delicado a recusa. E toda uma expectativa também. Uma expectativa. Então, como você falou, se você não der uma recusa sólida, com certeza e segurança, esse cliente ele vai simplesmente falar: para mim o seguro não serve. Não é essa a frase que a gente sempre escuta? Sim. Você recusou o meu sinistro, então não vale de nada o seguro. E eu tenho, na minha prática, né, 3 princípios que são a base. Atenção, hein, pessoal? Agora vai entrar a técnica. 15 anos de experiência e os clientes adoram ele. Escuta só, a técnica, o passo a passo. Para mim, 3 pontos principais da dinâmica de uma recusa. Ou, na verdade, não é só a recusa, mas o lidar com o sinistro. Sim. O primeiro, escutar ativamente. Por que escutar ativamente? Como você falou, o corretor está no meio de campo ali. Ele é um intermediador. Ele tem que escutar a seguradora, muito bem escutado, e você tem que escutar o lado do segurado também. Você tem que ser totalmente imparcial. O corretor ele é totalmente imparcial. Só que ele tem que ser imparcial e tem que ter firmeza. Não é isso? Eu entendo dessa forma, que o corretor ele tem que ter firmeza ao falar. E você vai só entrar nessa dinâmica quando você escuta bem. Dá o seu ouvido. Muitas das vezes você vai dar o ouvido para o segurado, que ele vai ligar cheio de emoção. Ele vai ligar cheio às vezes o mundo dele tá se acabando porque é o primeiro processo que ele recebe, né? E você não entende, o cara tá cheio de vontade de te explicar. E eu quero falar, eu quero que você me escute. Meu ouvido tá aí para você. Escuta, deixa ele esvaziar.
Porque você vai entender qual é a dor, né? A frase certa é qual é a dor do segurado. E você vai começar a entender. Isso é importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho como um ponto principal é uma linguagem clara. Você sair da linguagem securitária, coisa técnica. Evitar dar muita volta. Exatamente. Ser objetivo e uma linguagem de fácil entendimento. Isso, porque tem assuntos que você quer falar de forma técnica. Eu vou falar de prazo complementar. Prazo complementar é onde se aplica isso. Suplementar. Tabela de prazo curto. Eu não quero saber disso. Eu quero saber, vai atender o meu sinistro? Vai dar cobertura? O seguro vai funcionar? Então, que essa linguagem ela seja clara. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, honestidade e transparência. E eu acho que aqui... Isso é fundamental. Fundamental. Para mim, esse daqui é o ponto principal do seguro. Porque essa honestidade e transparência, ela vai nascer. Ela nasce onde? Lá com o consultor. Quando o consultor senta na frente ou atende o segurado, ele vai ter que ser o mais honesto e transparente possível. Ele não tem que ter medo de perguntar: você já tem uma reclamação em andamento? Já trocou alguma informação? Como é que tá? Você já recebeu alguma coisa? Porque você pode ficar com medo de perder a venda. Ao contrário, né? Nossa recomendação é ser super transparente. Exatamente. É aquela frase que a gente, né, gosta de repetir. Fica vermelho uma vez, mas não fica roxo o resto da vida. Então, transparência sempre, sendo honesto e transparente, transmitindo confiança. Essa frase que você falou para mim resume todo esse conceito aqui. Tá certo. Entendeu? E eu acho que isso é importante. E por que você tem que ser transparente e honesto lá no início? Porque isso vai ser o reflexo do sinistro. Quando você faz uma venda sólida, uma venda firme, com clareza, com objetividade, com honestidade, quando chegar no sinistro a coisa já vai estar tudo redondinho. Perfeito. Né? Vai estar tudo perfeito. Você vai falar assim: o senhor já sabia disso aqui, doutor? Esse aqui você já sabia, já trocou mensagem. Ele vai falar assim: poxa, é mesmo. Você tem razão. Perfeito, Pablo. Concordo com tudo isso daí. Pessoal, continua conosco. Nós vamos trazer em breve casos concretos, não é isso, Pablo? Para debater. Sim. Quer comentar um pouquinho, Pablo? Quero sim. É importante isso que você falou sobre querer comentar. Por que é importante a honestidade no início? E aí vai a transparência, né? O corretor ele tem que ser sagaz. Ele tem que ser sagaz. Ele não pode levar o seguro de qualquer forma. Então, quando esse cliente ele entra na corretora, tu tem que sugar esse cliente no máximo. Tem que sentar na frente dele, ó, aconteceu isso, fez isso. Essa é a oportunidade de você trazer um cliente limpinho para dentro da seguradora, para dentro da corretora. Porque você tem a oportunidade. Na entrevista. É isso aí. A gente tem um caso, um exemplo, não vou explanar esse caso, que isso é bom que aguce a vontade de nós trazermos outros assuntos, sobre um sinistro que a gente teve uma recusa de um corretor parceiro. E esse corretor vendeu um seguro de automóvel e ele trouxe a herança dessa venda do seguro com a data do automóvel errada. E ele foi renovando ao longo dos tempos com a data errada. Chegou num determinado momento, sinistro. E agora? Aí aciona a pólice de RC profissional corretor. Isso, porque ele falou, eu errei. Errei de não ter consultado a seguradora. No primeiro momento, nós tivemos uma recusa desse sinistro. Não vou dar spoiler nesse caso, vou deixar ele para pouquinho para frente. Segura um pouquinho que fica pro próximo episódio. Isso aí. Mas esse caso ele teve um desenrolar muito interessante. Bacana. E aí nós atuamos, a alta assessoria junto com o corretor, atuamos, mostrando para a seguradora que o que ela tinha falado estava errado, entendeu? E a seguradora reverteu a recusa, conseguimos. Então, esse é um sinistro que mexeu bastante com a gente. Já ficamos com vontade de descobrir aí como é que foi o desdobramento, o que aconteceu. E vamos contar tudinho
detalhe por detalhe no próximo episódio. Gostou? Compartilha, curte, continua conosco. Aguardamos vocês em breve. Até a próxima.